Olá, sejam todos bem-vindos ao canal ProDops. Este vídeo é um exercício extra classe para a formação de engenheiro de confiabilidade ProDops. Mesmo que você não esteja no grupo, é um exercício válido onde ele expõe o conceito de Observability Driven Design, que é uma versão moderna do framework ProDops, divulgado aqui no canal, onde a gente atualiza os conceitos de BDD, TDD, Domain Driven Design, tudo unificado numa abordagem onde você tanto constrói novos serviços, novas aplicações utilizando esse conceito, como cobre todo o legado, criando planos de confiabilidade para observar melhor e, com isso, guiar como deveria ser toda a operação. Isso posto, vamos direto para o exercício. Então, agora eu converso direto com os alunos da formação, fazendo uma recapitulação de onde nós chegamos aqui. A partir do nosso último encontro, nós paramos nesse desenho. Durante a fase de discovery, onde nós participamos ativamente como engenheiros de confiabilidade, e esse papel de engenheiro de confiabilidade é para arquitetos, desenvolvedores, pessoas técnicas participarem também em conjunto e já construir todo o plano de confiabilidade, de como essa aplicação nova, no caso a Magazine Ceará, está construindo um serviço de grupo de compras. Estamos na fase Discover e quando isso sair, ele já sairá com toda a confiabilidade necessária dentro de toda a literatura de SRE, DevOps. Além disso, a gente, dentro do Framework ProDops, nós temos o conceito moderno de Observability Driven Design, onde nós unificamos TDD, BDD e principalmente Domain Driven Design, onde a gente consegue estabelecer o chamado Domain Events, eventos de domínio a partir de pontos de contato, enfim. E chegamos nesse desenho. Com esse desenho pronto, agora a gente vai aperfeiçoar. O exercício de hoje é: eu vou criar já de imediato como eu vou observar. Os negócios, eles precisam nascer já observáveis e observados. Então, a confiabilidade, ela nasce guiada por esse conceito. A partir daqui, desse desenho onde nós identificamos domínios delimitados, domínios que fazem intersecção, eu quero gerar agora uma dashboard inteligente, onde eu vou observar toda essa jornada. A área de negócio, durante essa fase de discovery, trouxe alguns conceitos e a gente começa explorando o conceito de formação de grupo. Eles querem criar visualizações, ou, no nosso caso, observabilidades, com base em jornadas onde as áreas atuam. Trazendo para um domínio de e-commerce, se a gente jogar as jornadas de atração, conversão, existem outras jornadas, mas esse domínio específico do group buying, ou seja, da compra em grupo, além dele ter intersecções com outros domínios, como o Order Manager, o carrinho, etc., que a gente já localizou. Quando você joga jornadas clássicas do e-commerce em cima, você percebe que é um domínio muito específico, onde você, na jornada de atração e conversão, ele vai ter uma intersecção muito grande, onde naturalmente essas jornadas, existe um ponto de contato que separa as jornadas e liga essas jornadas, muito parecido com o conceito de bounded context que a gente já estudou até agora. Aqui também há uma grande intersecção, onde não fica claro onde começa e finaliza essas jornadas de atração e conversão. Então, se você perceber, delimitando um pouco mais as jornadas de atração e conversão, tentando fazer um match apenas com a compra em grupo, nós percebemos que a jornada de formação de grupo que o negócio traz para a gente, sempre tentamos levar o que eu passo para vocês da linguagem ubíqua, sempre utilizar a linguagem onde todo mundo entende, e é muito mais fácil eu absorver a linguagem do negócio, do domínio, do que eu tentar levar uma linguagem técnica para as pessoas de domínio, as pessoas de negócio entenderem. Então, a formação em grupo, eu percebo que ela é justamente essa intersecção ou muito próximo dessa intersecção. E quando a gente coloca ó, as features, as user stories aqui dentro da linha do tempo, as três primeiras user stories estão muito ligadas na formação de grupo
que foi o que a área de negócio trouxe. Olha, essas três user stories elas estão interligadas, mas a gente percebe que a última user story, o pagamento da invoice, incrementa a aderência ao grupo, ou seja, realmente o grupo, para condições de finalização, ele só é formado com a quantidade de pessoas que já pagaram os seus pedidos ao entrarem no grupo. Então, esse é o gatilho que realmente encerra o grupo pela quantidade. Então, como isso está muito mais na conversão, ele acaba ficando fora daquela grande intersecção que seria a formação do grupo. Então, se a gente der um zoom nessa intersecção e separar os eventos específicos do que a gente chamou de formação de grupo de compra, nós conseguimos isolar agora os pontos de contato com os eventos a serem lançados. Então, são 5 eventos novos, pelo menos. E aí, seguindo a mentalidade de TDD, sempre pensando na falha primeiro, eu tenho novos 5 falhas que vão acontecer, que impedem a formação de grupo, com outros eventos que já aconteciam, que se também falharem, eles vão impactar, que é no caso, principalmente ao colocar o produto no carrinho, numa tentativa ou de abertura de um novo grupo de compra, ou ao aderir a um grupo de compra construído, isso vai afetar o nosso fluxo. Então, eu posso chamar esses 3 pontos de falha que serão causados caso falhe alguma tentativa de indexação da oferta, ou seja, quando eu criar um novo grupo ou aderir a um novo grupo, eu não tenho certeza ainda de muitos detalhes, a gente está numa fase de discovery. Pelo menos, se falhar a indexação, 3 pontos de contatos novos vão ser afetados. Então, eu preciso observar esse grupo de ofertas de falha. Outros 2 pontos de contatos, eles são referentes à própria formação do grupo, a criação e a adesão a um grupo, durante que eu vou chamar de falhas ao formar grupo. Então, tem um segundo grupo que eu preciso observar. E os anteriores são as falhas ao adicionar carrinho. Então, com base nisso, eu tenho agora 3 grandes grupos. Eu venho aqui no nosso Event Storm, do fluxo inteiro que a gente conseguiu mapear até aqui, a gente já convencionou, inclusive, qual o valor para o negócio, o valor técnico de cada uma desses pontos de contato e eventos de domínio, e aí, inclusive, demos uma label já de como vai se chamar a métrica e qual tipo é interessante. Eu já fiz uma limpeza, filtrei do Event Storm completo, de toda a jornada, seguindo todos aqueles domínios, e eu tenho agora pelo menos uma métrica, sempre lembrando, para toda métrica de sucesso tem que ter uma métrica de falha, seguindo a filosofia do TDD. Eu sempre começo com a falha e depois eu penso no sucesso. Então, eu tenho uma métrica de falha e uma de sucesso para catálogo, uma métrica de falha e sucesso para carrinho e para a formação do grupo, lembrando dos 3 domínios aqui envolvidos com suas intersecções no conceito de formação de grupo. Deveria ter uma a mais aqui de busca que eu vou deixar fora só para deixar um para cada um. Eu vim aqui no Datadog e desenhei uma dashboard específica, sempre lembrando, seguindo o princípio do TDD, eu começo com a falha primeiro. Então eu gosto de primeiro desenhar como vai ser o erro e depois eu desenho como vai ser o sucesso. Eu construir um código com o Terraform que vocês vão executar e já vão gerar esse desenho. Vocês podem fazer o contrário também. Às vezes eu brinco muito com essa situação, às vezes eu venho no Datadog, desenho já como eu preciso, eu posso exportar como? Via API do Datadog, eu pego o JSON da formação desse dashboard, usando a API do Terraform, lá o provider do Terraform, tem uma opção com JSON, então no README aqui do projeto, eu deixei os links no final para vocês fazerem isso caso tenham interesse, pode exportar via JSON o Terraform na API e importar no Terraform, desculpa, você pode exportar no Datadog via API do Datadog. Na API do Terraform você consegue importar esse JSON e gerar os arquivos Terraform necessários, sempre indo na
filosofia também de infra como código, é interessante sempre a gente ter a versão ali IAC com o Terraform de tudo que a gente está construindo. Então, eu já deixei um dashboard pronto para vocês executarem e também deixei um script já preparado para carregar esses eventos que a gente convencionou. Então, eu vou ter um evento de catálogo, um evento de carrinho e o evento de formação. Fiz uma brincadeira aqui para gerar um cenário, alguns cenários, passando as tags apropriadas, e na hora que eu executar, vou deixar minha dashboard aqui aberta, e na hora que eu executar esse script, ele vai começar a ingestão. Então, lembrando que a gente falou muito em aula, eu já estou trazendo a observabilidade para o Discovery. Durante o Discovery, eu não preciso ter código, assim como no TDD trouxe o teste para frente, eu não preciso ter código para criar os testes iniciais de validação, a mesma coisa. Eu tenho a dashboard já criada, eu tenho os monitores já criados, eu tenho toda a estrutura de um call manager já criado antes de existir até a plane, antes até de planejar que ordem que eu vou fazer aquele código. E quando eu for desenvolver, eu já consigo validar pela observabilidade também. Então, eu fiz um script de ingestão para ficar rodando aí, ingerindo de tempos em tempos. Você não precisa, claro, não deixa ele rodando para sempre. A gente gerou aqui pelo menos 4 vezes. Tem um pequeno delay, mas logo os dados aparecem. E já deixei gerado também mais alguma estrutura, porque durante essa sessão de construção junto com o negócio, além da gente estar verificando quais métricas nós vamos observar, desenho de dashboard, como eu preciso, eu também tenho a construção de SLA, SLO, SLI, e não necessariamente eu preciso desenvolver tudo. Então, se eu já tenho um cenário de formação de grupo, uma value stream nova, formação de grupo de compra, onde é um subconjunto de alguns pontos de contato. As métricas eu já padronizei. Desenhei a dashboard, desenhei o primeiro SLI junto com o negócio. Então, eles trouxeram um cenário para mim que era uma janela de 5 minutos. Eles têm uma hipótese forte que deveria ter pelo menos 10 grupos criados. Se não tiver 10 grupos, temos algum problema, que pode ser um problema de negócio, as ofertas não estão interessantes, como pode ser um problema técnico no outro extremo, e entre o extremo do técnico de um serviço estar fora e um problema puramente de negócio, como uma oferta não interessante, tem toda a combinação do negócio aí em conjunto. Então, no Datadog, para SLI, ele tem um conceito de monitor. Então, você cria monitores, onde você pode definir a repetição e o próprio modelo de acionamento. Coloquei a query seguindo essa lógica do que o negócio trouxe para a gente, né? Numa janela de 5 minutos. Se tiver menor, vai ser o meu SLI, menor do que 10 grupos criados. Então, na hora que você executou esse código do Terraform, ele criou para você também já os monitores. Então você vai encontrar aqui o monitor criado, só tem que aguardar o tempo ali da janela de 5 minutos para ele fazer os cálculos. Daqui a pouco vai aparecer o nosso alerta com a mensagem e as notificações enviadas para os canais apropriados. Aqui foi só um pedacinho do cenário completo de observabilidade, com um SLI definido com o monitor e uma dashboard onde a gente consegue visualizar todo aquele cenário de formação a partir dos erros e dos sucessos. Bom, pessoal, aqui foi um exercício rápido de como a nossa abordagem de Observability Driven Design dentro do Framework ProDops, a gente vai mapeando, descobrindo os eventos, encontrando os domínios, afunilando, criando grupos de observação, grupos aqui no sentido de negócio mesmo, pensando nas 4 dimensões do negócio, que são os interesses do cliente, da empresa, do time que constrói ou opera, e a tecnologia. Você consegue já do Discovery ir construindo um ambiente confiável. Então, quem é aluno, a gente se encontra no na próxima aula.
E quem não é aluno, eu sugiro que estude os conceitos associados aqui, siga o canal, acompanhe os vídeos que a gente fala sobre os temas e até uma próxima.